Boa tarde a todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para dar início à reunião, primeira reunião do ano do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Ribeirões Várzea Grande e Sapé, Covapé. Temos aqui como pauta de hoje a aprovação da última reunião, que foi realizada no ano passado, a contratação de estagiário para atuar no comitê, os encaminhamentos sobre a atividade do polo de irrigação de Primavera do Leste, apresentação do Ângelo Lima, quais são os benefícios do monitoramento da governança das águas, em formas gerais. Então, diante disso, eu passo a palavra ao presidente, ao Adriano e aos demais membros e convidados que quiserem se pronunciar e passar algum informe. Obrigado. Obrigado, Leandro, pela abertura aí. O Leandro é o nosso novo secretário, só para informá-los, a Clélia tem participado ainda, ela é a secretária eleita junto, né, comigo, mas como ela tá no plano de demissão voluntária da Empaer, que ela já estava aposentada, aí ela é membro do Serviço Público Empaer, e ela já pediu para ir se afastando gradativamente, então quando a gente não tem muita exigência, ela vai nos ajudar em alguns assuntos que eu vou falar no encaminhamento do polo, mas à distância, né, como voluntária, como sempre foi. E então, boa tarde a todos. E aí, Leandro, acho que vamos conduzir rapidão aí. Serão todos bem-vindos. Nessa época de pandemia, realmente tem que ser coisa rápida. E o Leandro vai conduzindo a pauta aí. No item, as considerações sobre o polo, eu vou falar e daí o próprio Renato também pode colaborar. Tá ok. Lembrando que a ata, né, a ata de reunião, ela já foi encaminhada para o e-mail do Comitê de Bacia anteriormente e para os demais membros e convidados que participaram da reunião e não houve nenhuma manifestação a respeito de alteração ou contribuição. Então, naquele momento, nós consideramos que essa ata ela foi aprovada. Então, não há necessidade de fazer a leitura aqui, é uma ata que é extensa, já foi encaminhada e apreciada pelos membros. Então, a gente pode aprovar aqui, votar pela aprovação ou não da ata, né? Sem essa necessidade da leitura. Com certeza. Então, pela aprovação, quem for favorável permaneça como está e desfavorável se manifeste. Item 2, Leandro. Tá. Então, agora, a gente pode tratar sobre a possibilidade de contratação de estagiário para atuar no comitê de bacia. Como é de conhecimento dos membros, o comitê do Covapé está num processo de mobilização para e articulação para ampliação da sua área de abrangência. Foi o primeiro comitê de bacia instituído aqui no estado de Mato Grosso e abrange os corpos d'água, o Várzea Grande e Sapé, e ao longo dos anos teve esse amadurecimento e o comitê já vê essa necessidade de ampliar a sua área de atuação para as outras áreas, incluindo outros municípios, associando aí também outros atores, trazendo participação de outras entidades para o comitê, e atualmente o colegiado se encontra nesse processo. E diante disso, nós vemos uma necessidade de ter alguém ali que possa auxiliar nos trabalhos do comitê, nesse processo de tanto da parte administrativa quanto também da mobilização e suporte para esse processo de ampliação. E aí, conversando com o Adriano, a gente verificou que existe essa possibilidade de contratação de um estagiário. Mas para isso é preciso que a gente discuta alguns itens aqui que serão importantes para a contratação desse estagiário, como, por exemplo, qual será a carga horária de estágio desse estudante? 4 ou 6 horas? Qual é o perfil que o comitê espera? Engenharia civil, engenharia ambiental, biologia, enfim, e indicação de 3 nomes para compor essa comissão e fazer o acompanhamento de todo o processo. Basicamente isso, saber se o comitê vai aprovar, se é um momento interessante, se é oportuno a contratação do estagiário nesse momento, se sim, tratar desses pormenores. Seria isso. Só colocando também, Leandro,
que essa tratativa já aconteceu numa outra reunião, né? Só que por motivos de pandemia foi suspensa. Inclusive, nós tínhamos uma comissão de julgamento do processo, que é um processo, só para vocês saberem, o CPP, que é o Centro Pantanal, que nos auxilia, a ONG que nos auxilia no consumir os recursos do Procomitês e na gerenciamento desses recursos, eles têm um modelo de edital e nós já acatamos ele. Agora, o importante, que eu acho que está em discussão, a gente pode colocar, é a questão do tempo. Hoje, com o trabalho eventualmente virtual, o que acontece? É muito fácil o profissional que for trabalhar e for estagiário, ele não vai ter tanto problema de locomoção, nem custos disso. Então, conversando com o Leandro e vendo, nós tivemos na prefeitura um tempo atrás estagiários, eu acho que o exemplo da nossa gerência em Cuiabá, com esses dois estagiários, que inclusive agora estão acabando o tempo já de estágio, se formaram, é um profissional muito bom, porque está com todo o gás de recém-formado, pré-recém-formado, e que pode nos ajudar bastante. E o período de 4 horas, ao contrário de 6 horas, porque geralmente vai ter locomoção. Então, com 4 horas, você consegue remunerar mais ou menos a pessoa, e ela tem um turno livre para também fazer outras atividades, que geralmente está em final de curso, trabalho de conclusão de cursos, TCCs, etc. E o perfil, então, assim, a minha sugestão, e estou colocando para você, seria um estagiário, uma estagiária de 4 horas, e nesse momento, onde que eu vou falar em seguida dos objetivos do Polo, um deles é a ampliação do Covapé, o Leandro nos ajudou, que ele fez um curso já de shape lá, de planificar. Nós vamos precisar muito de alguém que entenda desses programas de planimetria, de CAD, ArcGIS, né, Leandro? Então, eu acho que, e aqui nas faculdades aqui de Primavera, nós temos tanto engenharia civil como engenharia agronômica, que tem um viés. Eu acho que a engenharia ambiental só tem na Unicesumar, não sei se esse pessoal está se qualificando para isso, mas nós vamos precisar, ao contrário de outro momento, talvez que a gente precise de um estagiário de direito para fazer normas, e nesse primeiro momento, a parte da ampliação documental, a gente já tem quase tudo pronto, inclusive quando o Renato foi presidente, já houve uma tratativa junto, inclusive, ao CEIDRO, de ampliação, e nós vamos só refazer os documentos. Agora, com a troca de prefeitos, vamos conversar com a parte técnica das prefeituras e os próprios prefeitos, que com 90% dos 7 eu já conversei. Teve um encontro do governador esses dias aqui, eu tomei um tempinho e conversei com eles. Então, seria isso, ver o que vocês acham. Tem também a área de biologia, mas eu acho fundamental, tanto o Leandro, que já fez curso, o Tautibola aí também, boa tarde, Clóvis, o Clóvis entrou também, que é o nosso secretário agora de Agricultura de Primavera e Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Tudo bem? Aí eu acho que um perfil assim de mais técnico de desenho, de alguém que esteja disposto também a gente locar um carro, ele visitar, tirar pontos e nos ajudar nisso aí, Renato, você que é da área de irrigação, eu acho que seria mais útil. Não sei o que vocês acham, não sei se a gente vai também ter candidatos para isso, mas eu acredito que nessa pandemia a questão de geração de emprego está meio parada, né? Que pese que o agro está bombando, mas quem está saindo agora está saindo num momento complicado. Então, com vocês, duas coisas: a duração de 4 ou 6 horas e qual o profissional que poderia fazer parte do termo de referência, porque a gente vai lançar, vai dar publicidade a isso. Com vocês. Renato, o que você acha? Eu acho que é o que você falou. O passo mais importante para o comitê agora seria a ampliação, né? A princípio é essa, e teria que ser um profissional que nos ajudasse. Está muito linkado ao que o Polo está esperando. Sim. Para nós aqui, só para... Fala, Cláudio. Cláudio.
Boa tarde a todos. Desculpa um pouquinho meu atraso aí, que eu estava em outro compromisso e acabei me atrasando para o início da reunião. Mas para nós seria muito importante que o Covapé ampliasse realmente a ação dele. O município é muito seguro, a gente tem muita segurança quando esse órgão, esse comitê de bacias, está gerindo essa água e essa fluidez de segurança para a comunidade ao longo do Rio das Mortes, de uma maneira geral. Então, nós somos muito favoráveis a essa ampliação. O Berdan? Eu acho que esse perfil aí acho que ajudaria. E é uma pessoa que teria mais dinamismo e ter aquela capacidade de se relacionar, né? De ir atrás, vai ter que falar com a prefeitura, manter contato, e 4 horas eu acho que é mais que suficiente para fazer esse trabalho aí. Sim. Ok. Nós poderíamos abrir, então, colocar 2 possibilidades, engenharia civil e agronomia, que é o engenheiro agrônomo, e depois, na hora da triagem, né, Leandro? Não sei como vocês conduziram em outros comitês aí, que tem vários que tem. Só para vocês entenderem, nós temos verba para isso, tá, pessoal? Ninguém vai ter que... Tinha momentos aqui que esse Covapé tinha que fazer vaquinha para contratar. Agora tem verba do Procomitê, é desse dinheiro que a gente tem alocado já, planejado. 2020 passou batido por causa da pandemia, mas agora eu acho que a gente começa a trabalhar apesar da pandemia. O Tibola está por aí, Tibola? Ele entrou e saiu. Mas é isso, Leandro. Eu acho que é esse o perfil. 4 horas e essas 2 profissões, que é o que me vem à lembrança. Porque o IF tem bastante parte técnica, mas a engenharia de automação, eles eventualmente têm uma parte de geografia, mas eles podem ser colaboradores indiretos, não precisa ser efetivamente alguém que a gente vai cobrar e vai estar sentado lá no computador e organizando, né? Perfeito, Adriano, muito bom. A gente poderia definir, então, o nome dos membros aqui do comitê para acompanhar. Tá. Qual que era aquela composição original que não chegou a ser feita? Seria você, Adriano, o Renato e a Clélia. Pelo que eu me lembro, a composição foi essa. Uhum. Eu acho o Clóvis, eu não sei se o Clóvis, na alteração, ele já está, mas eu colocaria, eu acho, Clóvis, nesse momento que nós estamos fazendo com ampliação, vai ter toda uma remodelagem, e aí você com certeza vai entrar como titular pela secretaria, eu colocaria o Tibola, eu acho, né, Renato? Manteria nós 2, a Clélia vai sair, ou o Berdan agora, só vocês não estavam aqui, é o nosso presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, nosso governador passou de outro posto agora. Infelizmente, por vacância, por morte de Covid do antecessor, né, do presidente, mas eu acho que o Oberdan vai estar muito envolvido. E eu acredito que vai ser rápido, né, Leandro, esse edital, e talvez agora até abril, maio, a gente já tenha o estagiário, a estagiária. Então, talvez o Tibola é fácil de encontrá-lo sempre. Vocês que sabem. Vocês querem nós somos soberanos. Se a gente quiser pôr o Clóvis também, mesmo que ele não esteja com o nome na ata, na portaria. O que você acha, Leandro? Manteríamos os 2, porque já que vai ser planimetria e coisa, é uma coisa que o Renato já vem trabalhando há mais tempo, né, Renato? E aí o Tibolinha, relacionamento, o Oberdan, pode ser. Eu acho, o Clóvis eu acho interessante, porque esse trabalho vai ser muito vinculado aí também, esse contato entre prefeituras, né? Sim. Sim. E, na verdade, essa comissão é para fazer essas entrevistas, né? Mas pode ser, eu acho que o Clóvis está sempre por aí também. É uma pessoa que você vai trabalhar diretamente, é bom, acho que você ter uma decisão de convívio. Pode ser. O Leandro, você que é o nosso secretário, o Clóvis é o secretário de Agricultura, substituiu o Doninho. Eu acho que não vejo problema em fazer parte, né? Não, de forma alguma, é muito bom. Então tá. Isso dá para assumir sim. Pode ser, Clóvis? Aí já fecharia. Positivo. Okay. Eu agradeço a indicação e
E a gente está à disposição aí. Tá bom. Então, Até para aproximar os elos aí do comitê com a secretaria, apesar que não existe barreiras, né, Cláudio? Não. Então, fechado, Leandro, esse item. 4 horas, 2 profissões, engenharia civil, engenharia agronômica ou agronomia, e os membros Renato, Clóvis e Adriano. Ah, muito bom, obrigado. Vamos para o outro item? É o caminhamento do polo de irrigação. Eu posso falar, Leandro? Vocês estão me ouvindo? Alô? Eu estou. Estão me ouvindo então, né? Tá. Tá Para quem não tem acompanhado, o Primavera do Leste foi contemplada com um polo de irrigação, que é um programa, depois o Renato me corrige se for necessário, é um programa conduzido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que hoje é quem, digamos, recebeu e está com a ANA dentro do seu corpo, dentro do seu prédio, e esses polos foram criados estrategicamente em estados que têm irrigação desenvolvida, desde a pequena irrigação da agricultura familiar, como a grande irrigação de inundação, que é o caso do Rio Grande do Sul, ou de pivôs, como é o caso de Goiás, Bahia, Mato Grosso, e Minas Gerais, São Paulo. E no nosso polo, a entidade que mais trabalhou para isso foi a Profir, que é a nossa associação dos produtores de feijão e irrigantes, e o Afrânio, em contato com o Renato, acharam por bem, por ser o nosso segundo donim, Renato, ele pegou os dados, eu acho, no IMEA, são 46 mil hectares hoje, a grande primavera aqui irrigados, e o Afrânio, o Renato e o próprio MDR acharam por bem fazer em primavera o nosso polo, o polo piloto de irrigação. E esse polo, ele tem a coordenação lá do MDR e tenta envolver todos os atores, os players, que têm alguma coisa a ver com irrigação. As prefeituras, as universidades, os institutos, as instituições, os comitês de bacia, as empresas estatais de assistência técnica e particulares. Então, é bem interessante a ideia do polo. Bahia tem um viés mais de pequeno produtor, eu acho que é a Vitória da Conquista, se eu não me engano. Goiás tem um viés mais que nem o nosso, de pivôs, e Rio Grande do Sul tem a Universidade do Pampa, é um misto lá da migração da agricultura por inundação para irrigação por aspersão. Então, foram feitos esses 6 polos, hoje em atuação. O que quer dizer o polo? O polo ele tem um sobrenome bom até para atrair recursos para políticas públicas de desenvolvimento, de apoio aos comitês, às instituições, às prefeituras e tudo que envolver. Então, o nosso polo de irrigação, do qual o Renato é o coordenador, não sei se é diretor ou coordenador, Renato, é coordenador, né? É o coordenador, e a gente tinha um rol de objetivos, de ações, e nós elencamos 5. Dessas 5, eu vou falar rapidamente, porque já foi falado aqui, para quem não conhece só. A primeira é a ampliação do Covapé, que é o primeiro comitê de bacia, que é muito pequeno, são 2 córregos, e nós temos todo o Rio das Mortes, seria a parte superior, o Alto Rio das Mortes. Inclusive, o nosso logo, que o Leandro conduziu bem aí com a equipe de marketing lá, já está contemplando como Comitê do Alto Rio das Mortes, mas vai ficar Covapé porque esse nome é histórico. O segundo detalhamento de meta que nós focaríamos é a questão do barramento, que já evoluiu bastante. O barramento, o estado do Mato Grosso é o mais retrógrado, eu estou pelo menos há 20 anos aí já fazendo parte dessas câmaras de barramento, o Renato da mesma forma, talvez não 20, mas menos. E agora não saiu a lei, mas saiu o decreto e resoluções aí do governo estadual que permite e prevê a questão da segurança das barragens, o que a gente acredita que é um plus
a irrigação, e tendo em vista que hoje nós, aqui, pelo menos próximos de primavera, está tudo no limite, né, as outorgas. E aí, com isso, a gente consegue, com o barramento, nós já temos o irrigante, nós temos a rede de energia e, de forma consciente e organizada, com o barramento você armazena água para ter mais alguns hectares irrigados e otimiza todo o sistema, inclusive as instituições. O terceiro ponto era alguma coisa a ver com educação, que a Clélia estava coordenando. Só para voltar. Então, a ampliação do comitê ficou ficou sob responsabilidade do presidente aqui, a nossa, do Adriano, eu. O segundo item ficou o Paulo, né, Renato, Paulo da SEMA, que está conduzindo, e o Afrânio também, mas, na verdade, já está pronto. Isso já está começando a ter a Câmara a funcionar. A terceira, que era a questão da educação, ficou a Clélia e o Renato, e foi conversado através foi feita uma prévia com o professor de Morvan, que se mostrou interessado, até porque tem recursos para equipamentos, para laboratórios e tudo, isso é muito importante, porque a instituição pública, se não tiver um deputado mandando emenda, não tiver um plano de investimentos, ela morre na praia. E isso vem de encontro também dentro do nosso plano de ação do comitê do ano passado, que era tecnificar um pouco. Como a gente tem um instituto tecnológico, os monitoramentos, depois o Ângelo vai fazer também, a nossa proposta a médio prazo aqui é ter, de certa forma, um monitoramento dos hidrômetros em tempo real, que hoje não acontece, por isso já está dando alguns problemas. Mas isso, essa parte de tecnologia, ela parte para a primeira etapa, talvez 21 e 22, seria a criação de um curso de irrigação. O IF já regulamentou e já tem um curso agora de manutenção aeronáutica, que vai servir também de manutenção de equipamentos agrícolas, que hoje se assemelham muito aos aviônicos. Um trator hoje equipado, uma colheitadeira, ela tem mais equipamentos, talvez, que um avião pequeno. Então, o IF já tem um modelo de curso, que ele é complementar ao eletrotécnico e eletromecânico. Nós precisamos de chão de fábrica. Não, existe o curso de automação, existe agronomia, mas nós queremos um pouco menos academia e mais praticidade. Nós, como instituição, como fomento de cursos. Então, esse curso da automação, da manutenção aeronáutica, ele vem a complementar, vai ser um curso de 2 semestres, posterior à eletrotécnica e eletromecânica, e pela ideia do IF, que o professor de Morvan conduziu uma reunião semana passada, e o próprio Renato estava acamado, não pôde participar, mas os professores, que é o difícil é convencer a academia a fazer isso, né? E isso, graças a Deus, o de Morvan já conseguiu convencê-los. Tem uns que são reticentes, há muito envolvimento, porque o professor ele é contratado para fazer um número X de horas. Então, não é fácil você mudar a cabeça e jogar aí mais um curso de 2 turmas, eu acho que estão prevendo, 2 ou 4 turmas, de 6 meses cada uma. O cara ficaria mais especialista em irrigação, 80% pivô central, aspersão, e teria também um viés de um pouco de engenharia agronômica no tocante a manejo da água, aos coeficientes de evaporação, para o cara não ser um técnico simplesmente, para ele saber o que está fazendo. E aí o Renato, que encaminhou, juntamente com o professor lá de Viçosa, estão fazendo o trabalho do currículo, e está bem adiantado. Então, essa que eu queria expor para vocês, principalmente essa questão do curso, há uma probabilidade muito grande de, talvez, no segundo semestre, a gente já ter isso. O plano de trabalho da escola, que é do IF, já foi apresentado ao MDR, foi aprovado, agora está passando pelo departamento jurídico do IF, que é mais ou menos o mesmo modelo que a gente já fez com a ANAC e com a Embrapa, o da aviação, os trâmites são os mesmos, os termos são os mesmos, a gente nomeia óbice no primeiro momento. E a comunidade docente já concordou em fazer parte, até porque a contrapartida vai ser muito boa se a gente conseguir mais ou menos o que Goiás e Bahia já conseguiram, de 3 a 4 milhões, dá para se equipar com alguns laboratórios que hoje o IF não possui, mas que vem ajudar tanto no curso de irrigação, como de outras coisas que virão por aí.
Aí o quarto item é a multiplicação e identificação de demandas de energia, do que faz parte do nosso polo, que está a cargo da Energisa e o pessoal da, se eu não me engano, eu acho que da Famato e a Profir. E o sexto ponto é o desenvolvimento, é uma pesquisa mais agronômica, o desenvolvimento de culturas irrigadas para exportação, visando especificamente o mercado asiático, que são os pulses, os feijões, o grão de bico e tudo mais que tiver valor agregado alto. Nós temos um problema sério de irrigação aqui, que o nosso estado ele é abusivo na cobrança do ICMS, em que pese que tem o rebate de 80% pelo plano de irrigação, o Estado ainda cobra o ICMS sobre uma energia cheia, e as doenças com a monocultura do feijão e, e de outras culturas, as doenças aumentaram muito. Então, nós temos um problema muito sério de culturas a serem irrigadas. Tem produtores que, pelo custo da energia, a terceira safra eles não chegam a fazer. O pessoal irriga no plantio do soja, irriga o final da segunda safra, que é milho ou algodão, e a terceira, geralmente, que é o julho, agosto, nesses momentos de muita evapotranspiração, eles não estão ligando o equipamento. Né? Tem a opção do trigo, que Goiás já está bem adiantado, Brasília. Aqui já teve experimento também, mas não tem moinha, não tem preço mínimo. O produtor é muito. O produtor é das classes, a zona rural, né, em termos de tecnologia e inovação, é mais retrógrado também. Se não tiver o faz-me rir no bolso, ninguém investe em nada. Então, seriam esses 5 pontos do polo. E está tudo andando. Eu só queria aproveitar a nossa reunião ordinária também para dizer que está tudo andando e que, quando vão surgindo as coisas, a gente vai comunicando vocês aí. No tocante às viagens, que é o item 1, que é a ampliação do comitê, eu vou, depois a gente fala pelo grupo, mas quando a gente começar, se tiver, a princípio vai ser quase tudo virtual, mas eventualmente alguma comunidade que não tiver condições de convencê-los a participar do comitê de bacias de forma virtual, vai ter que ter uma caravana, a gente faz uma reunião presencial com todos os critérios de distanciamento e proteção, e vamos tocando o barco. Então é isso, Leandro. Essas 5 ações, o curso que é a mais nova e a que está mais adiantada até agora, porque o IF praticamente estava com o modelo pronto e o importante, por que IF? Porque o UF, a Universidade Federal ela é mais acadêmica, ela quer formar o patrão. E o IF ele forma o peão e o patrão. Então, para uma comunidade aí de uma região que hoje é a maior do estado, em que pese são só 46 mil hectares, mas ganha de sorriso, e é uma demanda muito grande de técnicos que entendam dessas novas tecnologias, das agriculturas 4.0, a irrigação, eu acredito que é uma que tá mais na frente, desde o gotejo até a irrigação por pivô, e eu acredito que nós seremos formadores de mão de obra, não só para Primavera e região, mas nós temos Rio Verde aqui, temos Goiás, e não tem, as escolas existentes hoje não têm esse perfil. Esse perfil foi bem pensado, de quem que é a dor disso tudo? É do produtor. Do produtor. E no momento que nós temos uma pessoa treinada, a probabilidade de dar zica, de ligar errado, de gastar mais que o necessário, porque existe hoje muita técnica de irrigação, só que, em que pese que tem estações meteorológicas, tanque classe A, 90% do povo é no bico da botina, ele vai lá na lavoura e dá um bico na botina no chão e vê se precisa irrigar ou não, sem critério nenhum. E às vezes o cara está gastando aí, ficando 5, 6 horas por dia a mais ligado a um pivô, porque ele quer ver o negócio escorrendo, né? E não é por aí. Então, como se você consegue consertar isso? Não é fácil, é um trabalho longo. Nós já estamos, a nossa irrigação aqui tem 20 anos, e agora que está começando. Então, se você tiver um profissional que trabalha dentro da fazenda, já com um perfil de explicar, de corrigir no mesmo nível do peão que está lá, é muito melhor, né? Então é isso. Esse item seria isso, Leandro. Legal, Adriano. O que eu achei interessante também é pontuar e saber se é possível, como participante do Covapé, no Polo de Irrigação de Primavera do Leste, apresentar o termo de referência
de bacia hidrográfica que foi aprovado ano passado pelo COVAPé. É um documento muito importante que pode nortear a contratação dos serviços, né, quer seja por uma empresa especializada ou por uma instituição, para elaboração do plano de bacia, plano de recursos hídricos, que vai abranger aí o Alto Rio das Mortes. Não sei como funciona a questão de orçamento, se existe algum recurso financeiro, mas já existe, né, esse documento que pode facilitar a obtenção desse plano de bacia. Então seria muito interessante, deixa eu só colocar aqui na tela, que é o projeto básico, o termo de referência para a elaboração do plano de bacia, para o PG-TA4. E vem de encontro com os objetivos aí de ampliação do comitê, saber com maiores detalhes os usos, como vai se dar essa organização, as características. Maravilha. A sua ideia era a gente submeter, pegar os membros e submeter a eles. Inclusive, eu acho muito interessante, porque nesse momento que está se pensando em previsão de recursos futuros, o MDR pode também dar uma pensada e nos ajudar em alguma coisa, né? Hoje de manhã eu conversei com o Leandro, o Progestão, que é uma linha de crédito e apoio a SEMA, basicamente, a capacitação de pessoas no tocante aos recursos hídricos, ela já teve um orçamento mais antigo, é Alto Telespires, ou Leandro? Que já pegaram aquele 1,5 milhão, né? Então, eu acho que a gente tem que começar E a própria Ana, eu acho que a Ana, estando lá dentro do MDR, fica fácil de se conseguir pleitear um valor com um termo de referência bem mais fácil ainda. Talvez encaminhar esse documento, o polo de irrigação, para ter conhecimento, que tem já um documento que pode subsidiar a contratação e a elaboração do plano de recursos. Os recursos do MDR, nesse primeiro momento, a única rubrica que existia era para aquisição de equipamentos. Tanto é que o IF está se desdobrando para ver quais laboratórios estão faltando e coisa, porque não sei se é gestão, para manutenção não tinha rubrica mais. Mas isso não impede de a gente achar uma emenda de um deputado estadual ou de um federal aqui, de um senador, para contemplar isso aí, sem problema. Ou até mesmo também Ministério Público, né? Se o Ministério Público da região, para converter, né? Certo, as multas e coisas, isso. Né? Isso aí, o orçamento que você conhece essa nossa região, ele é mais ou menos do tamanho do Alto Telespires lá? Ele vai dar 1 milhão e pouco, você acha? Só para conta de padaria, assim? Ou menos? Não sei te dizer. O plano de recursos hídricos do Alto Paraguai Superior e Médio está em torno de 1,5 milhão, mas esse valor ele foi obtido a partir de um termo de colaboração entre SEMA e Universidade, Unicelva. Então, acredito que esteja abaixo do mercado. O valor é muito maior que isso. Muito mais. Mas aí nós temos a Profir, nós temos outras formas também, né? Por que não? O negócio tem que ter projeto. Se não tiver projeto, não tem demanda, não tem a contrapartida, o contraditório para dizer, não, isso eu não tenho. Então, né? O não nós já temos, resumindo. Então, por aí. Eu vou submeter, então, depois eu pego você, eu submeto a... E outra, eu já era para ter te incluído, você participou aquele dia pelo Iliel, né? Naquela que tinha a ver também com um pouco do polo, isso. Que era uma demanda o grande problema nosso está sendo nos estudos hidrológicos que estão servindo de base para as planilhas da SEMA, que estão dando nas outorgas que não há necessidade de água em outubro e novembro, e, na verdade, tem necessidade com a seca que começou há 2 anos. Então, a gente está entrando com outro trabalho aí, que não é só do polo, mas é mais da classe aí dos produtores, e a SEMA, em que pese que a pessoa está gastando 15% a 20% do volume outorgado, como não está batendo com o cronograma que a SEMA achou que era o certo, está vindo multa. Isso está errado, né? Então, nós temos que readequar as planilhas e organizar, porque não está tendo dano ambiental, está tendo só uma não conformidade com os metros cúbicos que foram
estipulados para determinado mês. Tá? Mas é isso então, Leandro, eu acho que pode constar na ata também que a gente vai submeter esse nosso termo de referência do plano da bacia, né, já prevendo ampliação, que isso pode andar simultaneamente para a gente já ir tentando localizar e ver se consegue recursos. Perfeito, Adriano, muito bom. Bom, então se a gente tiver finalizado esse item, passar para o próximo, nós temos aqui a presença do Ângelo Lima, que é o secretário do Observatório de Governança das Águas, que muito gentilmente entrou em contato conosco e prontamente vai apresentar aí quais são os benefícios do monitoramento da governança das águas. Então eu passo a palavra para ele fazer a apresentação, se apresentar e discorrer sobre esse tema muito importante aí para os comitês de bacias. Obrigado, Ângelo. Bem, Leandro, obrigado a você, obrigado aí aos membros do comitê. Boa tarde, né, a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade e a gente vai falar então um pouco dessa história que hoje essa rede de representantes, do OGA, de atores que participam da gestão de recursos hídricos, construíram uma ferramenta para a gente colaborar com o nosso sistema para que a gente tenha mais resultados. Então, eu vou passar aqui a apresentação. Deu certo aí? Sim. Tem que alguém... Sim, tá ok. Sim? É porque eu fico vendo só a tela aqui da apresentação. A primeira questão, né, a gente tem nesse nosso modelo de gestão de recursos hídricos, descentralizado e participativo, a gente fala de governança o tempo todo, né? A governança está presente na gestão e discutir a governança é o reconhecimento de que existe um processo político na gestão das águas. É evidente que as informações para tomada de decisão, né, a gente tem que buscar as melhores e mais informações possíveis, mas na hora da decisão, né, a decisão é política, porque é evidente que cada um, né, representando o seu segmento, os interesses são diferentes, os interesses são legítimos, né, mas diferentes, e o que a gente tem que cada vez mais aperfeiçoar é a gente saber ouvir, saber dialogar e poder ter resultados que inclusive possam levar a gente a ter, né, vamos dizer, o ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando para que a gente tenha um bom uso da água, um uso racional, para atender no que diz a nossa lei, que é os usos múltiplos. Garantir qualidade, água em quantidade e qualidade para todos os usos. Inclusive, lembrando que a gente também precisa incorporar aí os ecossistemas aquáticos, né? Porque tendo água de qualidade e aí certamente tendo quantidade, para os ecossistemas aquáticos a gente tem água para todos os usos. E cada vez mais a gente vem notando, e aí não só pelo aspecto da biodiversidade, da conservação, mas que também, do ponto de vista dos negócios, né, 2 meses atrás, aí, o Tangará da Serra, que chove 1.500 milímetros, a população estava indo correr atrás de caminhão-pipa para abastecimento da população, da sua casa. Isso mostra que a gente precisa cada vez mais avançar na gestão, e a governança ela prepara a gestão. Então,
e, de outro lado, se você não tem governança e não tem gestão, você coloca, inclusive, em riscos os próprios negócios. O relatório do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, mostra pela primeira vez em 10 anos de pesquisa do relatório do Fórum Econômico Mundial, e ressalta-se que a pesquisa é feita com a grande maioria de participação de economistas, não são ambientalistas, e colocam que, nesse último relatório, que os 5 principais riscos estão globais para negócios estão ligados a temas ambientais. Então, eventos climáticos, perda da biodiversidade, desastres naturais e outros aspectos. E a gente tem ainda aí, para pensar em políticas preventivas, os cenários que estão sendo apresentados pelas mudanças climáticas. E esses cenários aqui, o mais otimista, chega a mostrar que o Brasil perderá em torno de 15% da sua precipitação, e o cenário pessimista pode chegar a 35%. Além disso, os conflitos pelo uso da água têm aumentado no Brasil. A gente tem que olhar, é claro, e analisar bastante esses relatórios, que nesse caso da Comissão Pastoral da Terra, mas ele apresenta um número que é importante a gente observar e verificar como atuar. E, nesse caso, a gente tem aí, de 2018, tinham 276 conflitos, e em 2019 isso aumentou para 489 conflitos, sendo que os 3 estados que têm mais conflitos pelo uso da água são Minas, Bahia e Ceará. E é claro, a gente agora vai ter uma oportunidade, é bom ressaltar aí para todos os membros dos comitês, né, a realização, a construção do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, e alguns desses aspectos precisam ser abordados. Se a gente não falasse de mudança climática, né, vamos dizer assim, mas vejam aí esses 2 mapas. Eles mostram o Brasil praticamente todo pintado de seca e de cheia. Seca em vermelho, alagamentos em azul. Então, isso mostra como que, não só do ponto de vista do governo federal, mas do governo estadual e também dos governos municipais, a importância de ter capacidade no Estado, no poder público, para dar conta desses desafios. Quer dizer, quando a gente vê esses mapas, quer dizer, se não tem estrutura, não tem governança para enfrentar esses desafios, como é que faz? Né? Algumas questões são, claro, devem ser, e não é à toa que a gente ressalta a conquista nossa de ter uma gestão das águas descentralizada e participativa com os 3 segmentos, mas a gente sabe que em momentos emergenciais, muitas vezes, é a ação do poder público que é necessária. É claro que a preparação disso, inclusive, tem mostrado que é muito melhor se for feita junto com a sociedade. Mas está aí, né? Esses 2 mapas mostram claramente a necessidade da gente ter governança para enfrentar esses desafios de seca e de alagamento. A gente pode ver aí o Mato Grosso, não está todo pintado, mas tem algumas áreas, algumas regiões pintadas. Ali, essa introdução é mais para mostrar que a gente precisa, né, dessa governança para enfrentar esses desafios. Se a gente quisesse dar exemplos do ponto de vista econômico também, né, eu já falei, né, Tangará da Serra, por exemplo, eu lembro 2013, final de 2013, se eu não estou enganado,
eu estava atuando aí na região do Pantanal. Ele Cortou, fez né? Cortou. Alô? Ângelo, essa última fala ela cortou a recepção, então falhou a sua última fala agora, nesse slide, só para informar. Não, eu estava falando que para não ficar só na teoria ali, de falar que, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial retrata os riscos para os negócios, em Tangará da Serra, em 2013, a gente teve um desafio que foi, como foi agora, inclusive, lá, né, o problema do abastecimento de água, e naquele momento, inclusive, o Ministério Público chegou a solicitar a Superintendência de Recursos Hídricos aí da SEMA de Mato Grosso para parar com a concessão da outorga para 2 frigoríficos que me parece que agora só tem um, e existiam em Tangará da Serra. E se isso acontecesse, representaria a perda de 3 mil empregos nos 2 frigoríficos. Então, quer dizer, se a gente não tem governança e não tem gestão, esses riscos acontecem. Quer dizer, e ali no caso de Tangará da Serra, estava associado, e por isso, inclusive, a importância da participação também dos municípios na gestão de recursos hídricos, porque o problema não era a falta de chuva. Eu falei, chove 1.500 milímetros, 1.200, 1.300 por ano em Tangará da Serra. Era, na realidade, prejuízo do solo, quer dizer, você precisa produzir, né, ter realmente produção agrícola, produção de alimentos, mas pode combinar isso com diversas técnicas, plantio direto ou preservando ao mesmo tempo áreas de APP, áreas de encosta, áreas de nascentes, para que essa água da chuva ela infiltre. A diferença entre quando tem cobertura vegetal e não tem, e eu não estou falando só de floresta, mas falei dessas outras técnicas, né, plantio direto, e existem outras, mas quando tem algum tipo de cobertura vegetal, a diferença de infiltração é de 35 vezes maior. Quer dizer, quando tem cobertura, essa água infiltra e é exatamente essa infiltração da água no solo que mantém a regularidade da quantidade de água no rio no seu período seco, porque o período seco ele virá. Faz parte das nossas regiões hidrográficas e também aí do Mato Grosso. Mas então esse é um exemplo, por exemplo, se tivesse como que as questões estão interligadas, como estão integradas, né, e cada vez mais, e é até interessante ver vocês debatendo aí, né, a questão do polo de irrigação, falando sobre isso, e como que vai ser, né, o uso disso, a questão da água. A gente sabe que o maior uso da água hoje é no setor de irrigação, e a gente tem que pensar e elaborar propostas de cada vez mais ter mais produção e menos desperdício, seja inclusive na irrigação e seja inclusive nas empresas de abastecimento. Inclusive, infelizmente, também a média do Brasil é alta, né? 37% de perda de água já tratada, inclusive pelas empresas de abastecimento. Mas essa foi uma introdução. Aqui agora a gente começa falando da história, né? Desculpe até que eu acabei entrando direto na minha fala, mas então só para... Eu me chamo Ângelo Lima, né? Eu sou biólogo, trabalhei no CEIVAP, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Eu sou da Bacia do Paraíba do Sul, nasci em Barra Mansa, interior do Rio, e depois trabalhei 12 anos no programa de água, quase 12 anos no programa de água do WWF Brasil, onde eu trabalhei
comecei o trabalho, inclusive, exatamente na região centro-oeste, né, no Mato Grosso do Sul. Ajudei a construir o primeiro comitê de bacia do estado, que é o Comitê da Bacia do Rio Miranda, né? E depois também trabalhei aí no Mato Grosso nessa história do pacto em defesa das cabeceiras do Pantanal. E essa história e a história do monitoramento vem exatamente no trabalho dentro do WWF. E em 2005, né, como está mostrando aqui na primeira etapa, nós fizemos uma reunião com vários atores, lembrando que isso é condição quase que sine qua non, né, da gente fazer todas as nossas atividades em parceria com vários atores do setor público, privado e sociedade civil. E então, em 2005, a gente faz uma reunião em Canela, no Rio Grande do Sul, na época, essa reunião foi organizada junto da WWF e coordenação do Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Na época era o Isidoro Zorzi, que é lá do Rio Grande do Sul, um professor da Universidade Federal lá de Canela. E a gente reúne esses atores, cerca de 70 pessoas, e a gente faz uma discussão, e principalmente a pergunta era essa aqui: como verificar se o sistema está cumprindo o seu papel diante de sua finalidade? Quer dizer, a gente já tinha como principal elemento o monitoramento. Pensar em monitorar, né, o nosso sistema para verificar se a gente estava no caminho certo. Quer dizer, ou quais as correções seriam necessárias para a gente cada vez mais ter resultados na nossa gestão. Em 2005, se todos lembram, a gente não tinha todos os estados com suas políticas estaduais de recursos hídricos aprovadas. Então, o ciclo do nosso sistema, né, nacional de gerenciamento de recursos hídricos, que é composto pelos sistemas estaduais, não se completava. Por isso, a gente não deu esse resultado aqui de reflexões e dicas, né, para acompanhar a implementação dos sistemas de gestão de recursos hídricos. E vocês, depois tiverem curiosidade, pode acessar aqui. Eu vou mandar não sei até se eu já mandei, mas posso mandar. A apresentação ficará livremente para vocês. Depois, em 2012, 2013, a gente volta. Aí sim, todos os estados estão com suas políticas de recursos hídricos aprovadas, alguns até já fazendo revisão. Então, a gente faz um estudo de governança junto com a Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente junto com o cientista político Fernando Abrúcio. A gente faz, inclusive, um estudo de governança de outras políticas públicas, assistência social, segurança, educação e saúde, e, claro, faz da nossa política pública de recursos hídricos. A gente, inclusive, entrevista 37 atores, além de realizar oficinas para a gente gerar essa publicação aqui. Governança dos recursos hídricos, propostas de indicadores para acompanhar a sua implementação. Então, como aqui o ciclo do sistema já se completava, a gente já tem aqui o início da construção dos indicadores. Porém, o Fernando Abrúcio, que era o cientista que nos ajudava, ele falava, mais do que ter indicadores, é preciso ter um sistema de monitoramento. Por isso, a gente, nesse momento, nasce o Observatório da Governança das Águas. E depois eu conto a história da continuidade de como que a gente chegou nos indicadores. Então, nasce a história do observatório, a gente, faz uma pesquisa sobre o observatório para construir o nosso documento base. Eu diria que a gente está hoje ainda em fase de construção do observatório, porque a gente ainda não tem a nossa sustentabilidade financeira garantida, né, inclusive eu vou mostrar aqui, para que a gente tenha todo o nosso modelo de governança e do corpo técnico contratado para exercer as funções pensadas no nosso plano de negócio, inclusive.
Então, o que é o Observatório? É uma rede multissetorial que reúne 58, na verdade, 60 instituições. Semana passada e hoje até entraram mais 2 instituições. Então, temos 60 instituições do poder público, setor privado e organizações da sociedade civil e 17 pesquisadores. A gente adotou no modelo de governança incorporar também a adesão de pesquisadores. Então, depois a gente vai falar sobre o termo de adesão ao protocolo, mas a gente também tem uma adesão ao observatório, que é para ajudar a construir o observatório. Inclusive, tem comitês de bacias que, o Comitê Médio Paraíba, os 3 comitês, Médio Paraíba do Rio de Janeiro, os 3 comitês da Paraíba, do estado da Paraíba, também aderiram ao observatório. E a nossa missão é gerar, sistematizar, analisar e difundir informações das práticas de governança. Sempre reforçar isso. Quer dizer, aqui o tempo todo, quando a gente falar dos indicadores, a gente está falando do monitoramento da governança. E aí a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, essa é a nossa missão. Aqui estão as instituições que hoje estão no comitê gestor, são 9 instituições. Mas como é que é o nosso modelo de governança? Temos um conselho geral, onde estão as 60 instituições, e dessas 60 saem as instituições eleitas, numa plenária, que vão para o comitê gestor. O secretário executivo também é eleito, eu estou, nesse momento, como secretário executivo, e a gente tem aqui 2 funções técnicas, que seria uma pessoa para comunicação e para a parte mais técnica mesmo. Além disso, podemos criar, está prevista a criação de grupos de trabalhos, núcleos estaduais, comitês científicos. Os núcleos estaduais, por exemplo, são importantíssimos, porque é a partir da leitura de governança de cada estado, que a gente pode fazer uma leitura do nosso sistema, completando, é claro, com a informação da União, Mas até a gente lançou, depois está na página lá do Observatório, a gente lançou em 2019 uns infográficos que mostram o estado da arte da gestão de recursos naquele momento, de 2019, de cada estado do Brasil, inclusive aí dos estados da região centro-oeste. Então, aqui é o OGA, então, agora, a partir disso, dessa publicação, a gente entra no conceito agora de governança, que a gente trabalha, e é claro que, principalmente, relacionado com o nosso modelo de gestão, o nosso conceito de governança está atrelado, que é esse modelo descentralizado, de gestão das águas descentralizada e participativa, através dos comitês de bacias, através dos conselhos estaduais e do Conselho Nacional, e ele envolve essa gestão do Estado, a gestão administrativa do Estado, com a capacidade de articular e mobilizar os atores estatais e sociais para resolver os dilemas de ação coletiva. O Estado tem o papel de liderar o processo, de coordenar esse processo de resolução dos problemas coletivos, mas deve fazê-lo a partir da interação com a sociedade. Quer dizer, é como está a nossa gestão, quer dizer, é o nosso modelo de governança, de gestão descentralizada e participativa. E nesse caso aqui, é super importante reforçar que uma das atribuições dos comitês de bacias é a de dirimir conflitos, E me parece que quem é que pode exercer esse papel, dentro do comitê? Eu tenho dito que sempre nesse papel é o representante do poder público estadual, no caso aí do comitê do Coavapé, pelo fato de ser um comitê estadual. Se fosse alguém, se fosse um comitê de Rio da União, seria alguém do poder público federal. Por que isso? Porque é exatamente o setor público para que ele possa fazer uma mediação, tentar, inclusive, trazer todos os atores para uma resolução
de consenso para resolver aquele conflito de forma que possa, quiçá, atender todo mundo, né, todos os atores, ou ter o menor impacto possível para cada um dos atores, e não ter um desbalanço, né, nessa resolução do conflito. E aqui entra, né, para não ficar só no conceito, né, como é que a gente está trabalhando, então, a construção, como é que a gente trabalhou a construção dos indicadores? Foi a partir dessas dimensões aqui de governança. Então, é muito importante esse aspecto aqui, porque é a partir dessas dimensões que foram construídos os indicadores. Então, a dimensão ambiente institucional, a qualidade da legislação, a efetividade da lei, a regulação, né? Por exemplo, a gente já tem em algumas bacias, alguns comitês, né? As agências, na verdade, hoje chamadas de entidades delegatárias. E por que são chamadas de entidades delegatárias? Porque ainda não houve a regulação, né, no nível do Congresso, né, do que é uma agência de bacia. Então, por isso, ela hoje ainda é chamada de... A gente até fala agência de bacia, mas elas não são agências de bacias ainda. Elas são entidades delegatárias. Então, aqui no ambiente institucional, a gente, por exemplo, tem 6 indicadores, né? A gente construiu 6 indicadores. Lembrando sempre, né, a gente vai monitorar o comitê. Se é a governança do CBH-COVAPES, se vocês aderirem, aí nesse caso, ao monitoramento, é para monitorar o CBH-COVAPES, não são os indicadores finais da ponta de resultados, não é se recuperou o solo, se a qualidade da água melhorou. Isso já tem outro tipo de monitoramento. Aqui é em função de que a gente verificou que a governança tem sido um elemento que tem colocado desafios para a gente ter mais resultados na gestão, a gente construiu esses indicadores de governança para monitorar a governança dos organismos de bacias. Nesse caso aqui, estamos falando do COVAPES, se vocês forem monitorar. As capacidades estatais. Muitas vezes, o representante da sociedade civil, ou mesmo alguns do setor privado, né, isso depende de cada um, é claro, às vezes, por que eu tenho que entender da capacidade estatal? É super importante, quer dizer, a gente saber como é que está nosso Estado, nosso poder público estadual e mesmo até municipal para dar conta da sua parte de responsabilidade. Porque é notório que, às vezes, a gente reclama, e na maioria das vezes, né, alguns com alguma razão, outros, mas sem olhar como é que está a capacidade do Estado, por exemplo, que eu falei de reclama de, muitas vezes, o licenciamento demorar, a concessão da outorga demorar, mas quando a gente vai para dentro do poder público, vai lá e vê, sei lá, tem 2, 3 técnicos apenas para essa parte, por exemplo, de concessão de licenciamento ou da outorga, e é evidente que um técnico responsável, ele sabe que não pode, dependendo, é claro, do tipo de pedido, ele não pode dar de uma hora para outra, ele tem que fazer um estudo. Então, essa capacidade do Estado, inclusive da qualidade da burocracia no sentido da quantidade de técnicos e da diversidade, é fundamental, quer dizer, a gente compreender, inclusive se tem recursos. A gente, e os comitês do Mato Grosso ainda vivem esse momento, né? Mas não é só o Mato Grosso. Nós temos mais de 200 comitês de bacias e, por exemplo, só 6 estados no Brasil que já têm cobrança pelo uso da água, que é, por exemplo, não é o único fonte financeira, mas é uma das. Agora, antes de ter a cobrança, se for o caso, porque a cobrança é uma decisão do comitê de bacia, como é que funciona o comitê? Qual é o recurso financeiro? Quer dizer, hoje, se não tivesse o pró-comitês e o pró-gestão,
quais são os recursos que o Estado, que deve também aportar recursos, para garantir o funcionamento dos comitês de bacias. Então, essa capacidade do Estado é fundamental para todos nós entendermos. Depois vem a dimensão instrumentos de gestão. Aí, claro, nós estamos falando de instrumentos de gestão de recursos hídricos. O plano de bacia, né, no caso falando da bacia do Coavapé, o sistema de informação para tomada de decisão, o enquadramento, a cobrança, a outorga, e é fundamental que, mesmo que no caso no Brasil é diferente para cada região, mas mesmo que não seja o comitê que decida, ou que seja pelo menos consultado para o Estado conceder a outorga, é importante que todos nós, dentro do sistema, e isso nessa coleta de indicadores vai proporcionar isso, né? Vai proporcionar que todo mundo, cada vez mais, a gente conheça o nosso sistema por dentro e essa governança. E é fundamental, porque aí a gente está capacitando a gente mesmo para a cada vez mais ajudar a gente na tomada de decisão. Então, aqui também é a dimensão que tem maior número de indicadores, tem 18 indicadores, mas depois eu vou mostrar aqui, eu acho que a planilha que eu separei aqui é a planilha dos indicadores de instrumentos de gestão. As relações intergovernamentais, que é outro aspecto dentro do governo, como a água perpassa por várias políticas. Se alguém pensa em investimento na Secretaria de Obras, na Secretaria de Planejamento, quer dizer, esse investimento, essa obra, poderá impactar dentro da questão das águas, né? E isso pode prejudicar, inclusive, algum negócio, algum abastecimento humano. Então, é preciso que o governo, dentro do governo, haja e ocorra, né, fóruns entre os governos de uma bacia ou entre os municípios de uma bacia. Enfim, é preciso que haja essa coordenação e cooperação dentro, por exemplo, se a gente pensa numa bacia como São Francisco, vários estados, né, os governadores ali precisam, de vez em quando, né, discutir a bacia, os secretários de Estado de Meio Ambiente, no mínimo. Mas não é só isso, é também a integração com outras áreas de governo, né, com outras áreas que vão acabar, que podem impactar, né, com alguma questão, algum investimento sobre as águas. E, por último, a interação Estado-sociedade, que diz respeito principalmente aí à nossa base do sistema, né, que são os comitês de bacias, mas também não somente, mas os conselhos estaduais, o Conselho Nacional. Aí, se existem órgãos de controle, canais de participação, quer dizer, a gente sabe que numa bacia a gente não consegue colocar dentro do comitê, né, isso poderia até inviabilizar o funcionamento do comitê, todas as instituições, ainda mais que a gente tem que fazer isso paritariamente, então, nos 3 segmentos. Então, mas o comitê cria outros tipos de canais de participação, por exemplo, na hora que elabora um plano, como é que esse plano foi elaborado? Ouviu só os membros do comitê ou procurou fazer reuniões abertas para trazer outros atores, né? E, nesse caso, para ter inclusividade cidadã, trazer mais atores, né? A gente sabe que, né, eu estou falando de forma geral, no Brasil muita gente fala, né, a necessidade de ampliar a nossa base social, trazer mais gente, né? Tem em torno aí de 13 mil pessoas diretamente ligadas à gestão de recursos hídricos no Brasil. Isso é muito pouco, né? Nós temos quanto de população? Então, isso é quase nada, 13 mil. E a gente precisa, então, pensar nesses aspectos. E mesmo dentro do comitê, se todos os atores estratégicos que têm usos estratégicos de água estão dentro do comitê de bacia. Ou então, se tem comunidade quilombola, está presente, representada, se tem comunidade indígena, está presente. Então, essa interação Estado-sociedade, essa dimensão, os indicadores procuram abordar isso para monitorar a governança.
E por que é importante monitorar? Porque o nosso sistema, né? Ângelo, só um pouquinho, deixa eu te interromper. O Pode, vai Leandro tinha lá. falado em 20 minutos, eu só vou pedir o seguinte: esse conhecimento geral, pelo menos essa equipe que está aqui hoje, tem o Oberdan, que é o presidente da Confederação de Canoagem, o Clóvis, que é nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, tem um vasto caminho, o Renato, que é da irrigação, o próprio Leandro, o Tibola, que também deve estar assistindo aqui, a gente conhece tudo isso. O nosso primeiro comitê foi o primeiro do Estado por causa de conflito. Então, se tem uma coisa que nós somos bons é gerenciar conflito. Eu gostaria, se você pudesse, eu gostaria só se você pudesse, você deve ter, eu sei que você está preparado para uma apresentação maior, e desculpa te interromper, Não, mas eu tranquilo. gostaria que você colocasse, sei lá, os indicadores, o que você pretende com o nosso comitê, porque possivelmente nós estamos hoje ouvindo, possivelmente se tiver que ter alguma decisão de participar ou não, nós vamos ter que fazer uma extraordinária específica para isso, né? Mas, assim, nesse contexto todo, aonde que entra o comitê, o que a gente pode ajudar? Você viu que nós já temos um viés também de monitoramento com uma coisa inédita, porque o nosso Instituto de Automação aqui, ele permite que os nerds que nos ajudam com tecnologias baratas a fazer um monitoramento real online de todos os hidrômetros da nossa pequena bacia, que é hoje já, talvez amanhã da maior, né? Mas, assim, se você pudesse dar uma resumida, até Beleza. porque... Tá certo? Só queria Okay. pedir e agradeço já. Obrigado. Quanto tempo que eu já falei, só para ter uma ideia? 25. Eu falei 25 hoje. Você se empolga, você que nem a gente, mas é que hoje nós vamos ter que dar uma adiantada. Nós temos Tá bom. Tá certo? Então aqui, ó, só para passar aqui, então o nosso sistema tem governança, né? E a governança prepara a gestão. Por isso que a gente está propondo que os comitês monitorem a governança. Tendo governança, a gente tem cada vez mais resultados de gestão. Então, quais são os benefícios, então, que se vocês adotarem o monitoramento da governança? Vão reconhecer a importância da governança, tem um espaço para sistematizar a discussão, vão identificar essas lacunas de governança que existem no comitê, e com isso vocês vão poder melhorar a governança, porque preparam um plano de ação para aumentar as possibilidades e aumenta as possibilidades de alcançar os objetivos da política de recursos hídricos. Aqui está o protocolo, né, depois, e onde vocês encontram ele e todas as ferramentas, né, para monitorar, inclusive o termo de adesão, agora, nesse caso, o termo de adesão ao monitoramento, né? E aqui está um exemplo de indicadores. Então, como é que... Primeira questão, né? Não somos nós do OGA que coletamos os indicadores, porque primeiro, se a gente fosse fazer isso, o OGA teria que virar um IBGE, né? Porque só de comitês a gente está falando mais de 200. Mas muito mais do que a questão de estrutura, é uma questão de método. São os membros do comitê, né? É o comitê que se adere, né? Quando decide aderir ao monitoramento, ele cria um grupo de trabalho ou uma câmara técnica que já exista de monitoramento, também faz um monitoramento de governança. E por que isso? Porque é exatamente, e sempre com a participação nesse comitê, nessa câmara técnica ou grupo de trabalho de pessoas dos 3 segmentos, porque um vai ajudando o outro no preenchimento aqui dos dados. Vejam, uma coisa importante, e nesse caso, como os comitês de bacias aí no Mato Grosso, alguns estão começando agora, outros um pouco mais de tempo, mas quando vocês estiverem monitorando, coletando os dados, ele vai estar trazendo o resultado da governança daquele momento, né? Daquele exato momento que vive o comitê de bacia. Por isso que é importante que, mesmo que por acaso apareçam várias lacunas, a gente pode, com as notas dadas aqui, vocês podem identificar as prioridades de governança que vocês vão querer atuar inicialmente, se for o caso,
no plano de ação. Então, aqui tem, e importante, foram mais de 100 atores em vários momentos que ajudaram a gente a chegar nessa versão final dos indicadores. Antes de lançar a versão final dos indicadores, inclusive, a gente fez 3 oficinas, né, no CBH Doce, São Francisco e Paraíba do Sul. Fizemos, inclusive, uma aí no Mato Grosso. Porém, a do Mato Grosso foi diferente porque foram representantes de vários comitês. Essas outras 3 oficinas, a gente fez uma específica para cada comitê. Então, foram membros de cada comitê que nos ajudaram também, mesmo a ferramenta, os indicadores, tendo a participação e a construção de gente que já atua, que participa da gestão, a gente ainda teve esse cuidado. E eles são uma base, né? Os indicadores são uma base para o nível nacional, quer dizer, para servir para todos os comitês de bacias do Brasil, essa base de indicadores. Alguma especificidade poderá surgir a partir do momento que vocês estiverem olhando, analisando e coletando os dados, pode surgir, e até é bom que surja, né? Não é importante que surja, porque a gente não teve como pegar essas especificidades. Apesar de que, por exemplo, eu estou falando isso, mas, por exemplo, o primeiro, esse aqui é um exemplo de indicador na dimensão legal institucional. Primeiro aqui, então, por exemplo, quando vocês estiverem trabalhando, a primeira coluna é sempre um indicador. Então, aqui o indicador é regulamentação, regulamentação de instrumentos de gestão adequados às especificidades regionais. Por que surgiu isso? Porque nós temos realmente muitas especificidades regionais, né, no Brasil. Então, a segunda coluna é o que medir, mas para que ela serve? Ela serve para você analisar um indicador. Então, existe regulamentação da lei de recursos hídricos para a implementação dos instrumentos de gestão, né, adequados às especificidades regionais, é claro, né, existência da implementação e adequação. Então, aí vocês estão lá analisando, isso aqui é o que medir. Então, se os 3 estão atendendo, você vem aqui para as próximas colunas. Se os 3, todo mundo fala assim, não, tem regulamentação, existe a implementação e tem adequação. Então, esse indicador, regulamentação, está atendido plenamente. Se ele não tem, se ele tem 1.1, 1.2 atendidos, então ele está parcialmente atendido. Se ele tem apenas uma atendida, ou nenhuma atendida, então ele está insatisfatória. Mas isso tudo, vejam, quando vocês estiverem analisando, pode ser que mesmo que só tenha uma, né, quando vocês estiverem analisando, desses que ajudam para olhar o indicador, para analisar o indicador, mesmo que tenha só 1.1 atendido, de repente vocês podem botar parcialmente. Por quê? Porque aí vocês vão dizer no comentário, alguém vai informar no comentário que não, está começando a articulação, né, um projeto para poder implementar isso, inclusive pensando na adequação. Então, assim, esse comentário é para justificar essa resposta. Então, não necessariamente é aquela questão de que a gente não tem só a avaliação da governança de forma quantitativa, mas também a partir dessas informações, desses comentários. Aí, então é isso, vocês podem trabalhar dessa forma, quer dizer, se atende os 3 aqui, é plenamente, se atende 2, parcialmente, ou até, enfim, isso, toda essa discussão aqui, na hora ali que vocês estiverem preenchendo, é que vai dar luz para que vocês possam localizar melhor aonde avaliar esse indicador, se ele está plenamente, parcialmente ou insatisfatório. Essa é uma regra para ajudar, não é uma regra que está escrita em pedra, né? É dinâmica, esses comentários aqui são importantes para justificar a resposta. A expectativa para os próximos 3 anos,
E é por isso que, inclusive, ajuda vocês a implementar planos de ação. E essa expectativa é o seguinte: vai melhorar esse indicador aqui? Vai se manter estável? Vai manter no mesmo nível? Ou ele tem tendência até a piorar? Então, na ferramenta de aferição vai estar tudo dito isso. Eu estou explicando direto para ajudar, né, aqui no tempo aqui. Então, vocês vão colocar, vai melhorar, vai manter-se estável ou pode piorar. Se pode piorar, vocês, inclusive, é um alerta, né? É um sinal amarelo que precisa ter plano de ação, inclusive porque ainda mais se, por exemplo, se vocês colocam aqui nessa coluna vai piorar e ele foi atendido, e vocês colocaram a avaliação dele que ele estava plenamente atendido, quer dizer, mas se ele tem um risco de piorar, vocês têm que fazer, talvez, né? Isso é uma decisão do comitê, tudo não precisa. Vocês coletam os indicadores, né, para monitorar a governança do CBH e fazem uma avaliação do resultado e propõem planos de ação para a melhoria dos indicadores e das lacunas de governança. Nós já temos 4 comitês de bacias que aderiram: Médio Rio Pardo, Médio Paraíba do Sul, CBH Doce, Tarumã-Açu, e provavelmente semana que vem, no máximo daqui a 2 semanas, teremos o São Francisco também aderindo ao protocolo. Bem, é isso. Aqui, só interessante fazer uma propaganda: o Ministério Público lançou uma ferramenta de água boa de beber, onde cada cidadão pode entrar nesse site aqui e verificar qual é a qualidade da água no seu município. Então, é isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Ok, Ângelo. Foi boa a sua apresentação, você deu uma adiantadinha ali, ainda chegou a 45 minutos, mas sem problema. Fica aí, eu acho, aos membros para divulgação com os demais. Eu vou te adiantar que nesse momento agora, que a nossa meta é a ampliação do comitê e, de certa forma, pela própria presença aqui, hoje já são 12, 24 pessoas, aliás, 6 e 6 são 12, e a gente vai ampliar o número de membros agora com a ampliação do comitê. A gente fica meio sobrecarregados os atuantes. Então, eu posso te garantir que até julho, antes de julho, nós não vamos nos envolver com uma oficina ou qualquer coisa nesse sentido. Até porque a nossa secretária, ela está se aposentando, quando eu falei no começo, se aposentou, aliás, vai entrar em PDV e vai sair da Empaer, que era uma aliada nossa. Mas eu agradeço aí pela colocação, eu acho que um pouco disso a gente já está usando, esses instrumentos de governança, de participação, e quiçá no segundo semestre ou mais para frente agora a gente possa ajudar a colaborar nesse monitoramento aí. Eu não sei se algum colega aí teria alguma pergunta. Hoje, com esses 4, eu gostaria só de perguntar rapidamente, esses 4 comitês que começaram faz tempo, quanto tempo, e como que eles estão usando essas informações no gerenciamento? O WWF está ajudando, é mais digamos, um roteiro para eles ter subsídio para as decisões próprias? Qual que é a ideia desse monitoramento hoje? Então, no máximo que a gente faz, né, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, faz essa primeira apresentação. Normalmente a gente depois faz uma oficina para trabalhar os indicadores, pelo menos assim, uma dimensão ou 2, dependendo do tempo que a gente tem. Então, para que todo mundo fique claro, e a gente tem tido resultados muito positivos, as pessoas não têm tido dificuldades de entender os indicadores. Às vezes, a dificuldade está em ter a informação, mas não de entender o indicador. E a ideia é que os comitês, né, a gente também, não é nem o WWF somente, tudo começou no WWF, mas hoje é o Observatório das Águas, né, que a gente
estou na Secretaria Executiva, a gente está à disposição para ajudar em qualquer momento, se tanto na parte de construção do plano de ação, né, como antes nessa questão de clarear bem os indicadores. Mas é para ajudar os comitês, quer dizer, então a gente essa ferramenta é para a gente ter cada vez mais resultados de gestão. Então, assim, é para os próprios comitês e inclusive, para dar cada vez mais transparência, né? E todo mundo entender de tudo do nosso sistema, vamos dizer assim. Procurar ajudar para que todo mundo entenda de todas as partes, de outorga, de enquadramento, de cobrança, enfim, do ambiente legal, da capacidade do Estado, e nesse sentido, colaborar para que o comitê tenha mais ações. Então, assim, a gente está à disposição, sim, para ajudar em todos os momentos que for necessário, mas a ideia é que os próprios comitês, né, caminhem com suas pernas próprias, né, por isso a gente teve todo esse cuidado de construir, de deixar muito claro a ferramenta para que possa ajudar nos resultados do comitê. Inclusive, a gente vai transformar esse protocolo, a gente conseguiu agora recentemente um recurso, mas evidentemente é recurso do Estado aqui de São Paulo, porque eu agora estou aqui em São José dos Campos, e a gente conseguiu um recurso num edital para transformar o protocolo de monitoramento numa ferramenta digital, que vai facilitar com que os comitês e os organismos de bacias que tiverem um monitoramento coloquem esses dados nessa ferramenta. Claro que se o comitê quiser, né? É claro, os dados brutos, a gente vai ter todo o cuidado para que, né, ele não seja usado de qualquer forma, mas a ideia é que a ferramenta apresente de forma geral. Não sei se vocês conhecem, depois podem procurar o Monitora EA, né, que é uma ferramenta de monitorar os programas de educação ambiental, e é mais ou menos igual, não vai ser exatamente igual, mas é muito parecido o que a gente vai construir. E os comitês que você perguntou, eles estão usando para exatamente isso, para ajudar o que está mais avançado, que começou no início desse ano, porque o ano passado a gente teve um momento muito de paralisia, né? Os comitês ainda estavam se acostumando com essa ideia de reuniões virtuais. Então, esse ano está deslanchando. Esse mês mesmo eu já apresentei para 10 comitês. Então, esses comitês que já estão fazendo, eles estão coletando, então, para ajudar os comitês inclusive, a melhorar a sua governança. Nós vamos ter, inclusive, uma sessão especial no simpósio da BRH-IDO, em que a gente vai tratar exatamente disso. Esses comitês que já aderiram, a ideia é até lá ver se a gente consegue ter uma apresentação dos resultados dessa coleta e ver o que eles estão ganhando. Isso vai ajudar. A gente sabe muito bem que todo mundo fica, e é natural, e a gente está aí para esclarecer cada vez mais que cada vez mais é necessário que vocês conheçam para tomar essa decisão. Mas é isso que a gente quer, né? Quanto mais comitês aderindo, fazendo a coleta, isso vai mostrar que isso ajuda, que isso colabora, porque foi para isso que foi feito. Obrigado, então. Aí o Leandro, você vai estar conversando com ele direto, né, Leandro, por causa dos outros comitês, e a gente fica aí o caminho aberto. O Leandro é membro do Covapé também, e a gente está aí também à disposição para quaisquer informações adicionais. Obrigado aí pela apresentação. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Ok. Temos alguma coisa em assuntos gerais, Leandro? Eu acho que não, né? Não, Adriano, não temos nenhum assunto. O Clóvis me apresentou, eu não recebi oficialmente, mas ele me mandou agora um resumo de uma questão de utilização do Rio das Mortes com mineração, mas eu vou dar uma analisada, qualquer coisa, semana que vem eu coloco no grupo aí para a gente dar um parecer, alguma coisa a respeito, tá bom? Tudo bem.
Então é isso, né? Encerrou a É só pauta, isso, né? então. O pessoal, o Ângelo, o Berdan, o Renato, que também nos escuta, o Clóvis, muito obrigado aí pela participação. Você, Leandro, como sempre, conduzindo com maestria a nossa reunião, agora com a subsecretária aí do seu lado, sua filha. Todo mundo se cuide. Os que já estão saindo, né, Renatinho? Os que já estão saindo está melhor. O Berdan, que já está vacinado também, uma parte de uma perna. Eu quero também agradecer essa reunião. Realmente a gente se inteirou de muitas coisas. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise bem profunda para poder tomar essas decisões, né? Eu acho que é muito importante, mas também é bastante burocrático, né? E eu acho que é muito importante isso aí. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Parabéns para você, por os meninos aí, o Renato e o nosso secretário de Agricultura aí, gente boa. E a todos, eu acho que, Obrigado, Narciso. embora eu fiz em 3 meses agora, eu fiz mais ou menos, acho que umas 50 reuniões dessa, ou muito mais. Tinha dia que era 3, cara. Eu já estava, faz uns 4 dias que não tem mais, né? Então eu já estava até desacostumado, mas lembrei um pouco. Mas tudo bem, o importante é a gente preservar o nosso município, a nossa região. Eu acho que é muito importante esse aumento de área para o comitê, porque também vai ampliar, além de ampliar a área, também vai ficar muito bom para o município, né? Que o município vai conduzir praticamente isso aí, né? Você sabe que eu sou um defensor ferrenho do meio ambiente e gosto, e estando com vocês a gente fica feliz, porque o pessoal todo, depois que a gente começou a entrar aí, a gente viu tudo seriedade, levando as coisas a sério, e isso aí é que é importante, isso que me alegra e que me dá mais força para continuar. Obrigado a todos. É isso então, né, Leandro? Obrigado a Só me todos. despedir aqui do pessoal. Adriano, me dá só um tempinho aqui. Não, fique à vontade, fique à vontade. Né? Agradecer a todos aí. Tem uma pauta que o Adriano falou, que eu mandei para ele vai expor ao Covapé. É importante aí vocês estarem conosco na reunião de dia 31 que vai acontecer, tá? Mas agora eu tenho que sair. Agradeço muito o conteúdo muito importante que teve hoje na reunião. E contem com a gente aqui na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Abraço. Obrigado. Valeu. Abraço. Outro. Renato, até mais. Ângelo, Leandro, Oi, pessoal. Berdan, até mais. Boa tarde. Falou. Cuida-se, Renato. Um abraço. Um abraço, obrigado. Eu estou cuidando mais ainda, cara. Valeu, obrigado. Todo mundo cuidando. Ângelo, até mais.